Final da tarde aqui no Rio de Janeiro, Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então as últimas notícias são a regulação das redes sociais, que os ministros do STF votaram a favor dessa regulação de 8 a 3. O último voto foi de Nunes Marques e ontem, eles ficaram em reunião umas 3, 4 horas, disse a Daniela, a jornalista mais lulista desse país, ou seja, do regime, consórcio STF-Lula. O Nunes Marques, ele disse o seguinte, nessa reunião, alertando os ministros do STF para uma possível sanção dos Estados Unidos, ainda mais sobre os ministros e autoridades brasileiras, Lula e Companhia Limitada, né, que vem desobedecendo às ordens de Donald Trump e a liberdade de expressão, os direitos humanos, né, principalmente, esses pontos. E sobre as redes sociais, né, que ele já fez isso com o X, com o antigo Twitter, no passado, Alexandre de Moraes, banindo por um mês, perto das eleições, de propósito, as redes sociais, e agora eles querem fazer de novo, que vem se aproximando de 2026, as eleições presidenciais. Eles querem prender Bolsonaro, tirar todos os senadores, deputados da direita de cena, colocando inelegíveis, e agora tirando o Google, o YouTube, as redes sociais de cena também, de um modo geral. Ele intimou nessa reunião os ministros a refletirem sobre essa regulamentação das redes sociais. Aí entrou o Gilmar Mendes dizendo o seguinte, rebateu o ministro Nunes dizendo que isso é um discurso bolsonarista. Então eles vão querer dobrar a aposta ao invés de recuarem. Alexandre de Moraes também disse, eu não estou preocupado porque eu estou sendo ameaçado, né? Primeiramente a ser sancionado, e você vai ficar preocupado? Ele deu essa dica e voltou contra o ministro Nunes Marques. Então foi 8 a 3. E houve essa reunião. E essa Daniela Lima, vou colocar esse vídeo da Daniela, essa lulista, né, do regime Lula, porta-voz do regime Lula, um pedaço significativo dessa reportagem que saiu na Globo News, e também mais à frente o comentário do jurista, advogado, constitucionalista André Marsiglia. Ele vai estar falando ali na Oeste um minutinho também, que é importante para vermos a situação. Trago para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado?
porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim. Como relatava o Felipe, 8-3, mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Então, essa postagem também o Bolsonaro colocou, outros colocaram, sobre a ditadura de Maduro. Veja só essa postagem. Então, quando se regulamenta as redes sociais, já existindo censura, como diz André Marsiglia, que eu já vou botar nesse vídeo, tudo fica legalizado, a censura volta, fica legalizada no país e vai avançando ainda mais, porque até então era Daniel Silveira que xingou os ministros com palavrões, não ameaçou ninguém de morte, mas xingou filha daquilo outro, os ministros do STF, ficou preso até agora, foi solto ontem, com anos preso. Mas se você for nas redes sociais, um economista for nas redes sociais, que não tem nada a ver com direita e esquerda, pessoa falar alguma coisa numa reunião que foi gravada e vazar, que agora existe censura, essa pessoa pode ser presa. É essa postagem que você está vendo aí. Então começa assim, a promover economistas, a previsão de economistas e pessoas que divulgam dados da deterioração do sistema, do país, do governo federal do Lula, um exemplo, ou do STF, vai preso. Isso é ditadura, isso acontece em Cuba, acontece na Venezuela, acontece na China, acontece no Irã agora. São países comunistas. E o Brasil se ajuntou, se achegou, se aparelhou a essas ditaduras. Uma autoridade do Irã, abaixo do presidente lá, comunista, vem ao Brasil dia 4 e 5 de julho, se eu não me engano, fazer uma reunião aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes vai dar o ponto facultativo para não haver trânsito, né, essas coisas todas, e eles se reunirem. Então, eles estão ligados ao Irã, à Venezuela, de Maduro. Então, não existe nenhuma diferença de Maduro para o atual governo Lula. Essa é a verdade. Vou colocar essa postagem da Carmen Lúcia, a ministra que votou a favor da regulamentação das redes sociais também. Veja a postagem. Ela chegou a dizer que são 213 milhões de tiranos, de brasileiros,
que ameaçam a democracia. Então 213, ela colocou mulheres, crianças, bebês, quer dizer, bebês não está na contagem, idosos, todo mundo do Brasil usa os celulares, a internet para ser um tirano. Foi isso que ela disse. Ela não sabe nem fazer conta, coitada, porque é uma parcela da população, né, que hoje acordou e está vendo o que a gente está passando no Brasil, colocando nas redes. Uma parcela significativa, uns 60 milhões, 50, pode ser, eu acho que nem chega a isso. E ela disse que são os 213 milhões, todos os habitantes, todo mundo que você está vendo aí na rua, aqui na praça, são pessoas que são tiranas, que estão usando a internet para o discurso de ódio. Poxa, essa ministra, ela tá de brincadeira, falando uma besteira dessa. E ela diz ser contra a censura. Várias falas dela no passado, não muito distante, ela diz ser contra a censura, mas está do lado da censura, está do lado do Irã, de Cuba, da Venezuela e da China, porque essa censura que está sendo aprovada, foi aprovada no Brasil, é uma ditadura, é uma censura aos moldes da China, sem nenhum exagero do que eu estou falando. É os moldes da China. Tanto é que ele foi pedir ajuda ao Xi Jinping, o Lula lá, o fantoche, foi pedir ajuda ao Xi Jinping para trazer um especialista da China para ajudar a censurar as redes sociais, como acontece na China, entendeu? Então ela teve a ousadia de falar essa besteira. Esse aqui é o vídeo que eu já vou botar em seguida, do André Marsiglia, um jurista muito conceituado aqui nas redes sociais, principalmente no X. Ele diz o seguinte: a regulação legaliza a censura, como eu já venho falando, apaga o rastro de ilegalidade do STF. Então tudo que o STF vem fazendo que é ilegal vai se tornar legal, porque agora é a regra daqui para frente. Cassação, isso, busca e apreensão na casa de idosos, de pessoas inocentes, enquanto que os bandidos estão curtindo uma boa vida com o nosso dinheiro roubado. A Lava Jato, tudo isso foi desfeito. Mensalão, José Dirceu, Vacari, Marcelo da Odebrecht, tudo isso foi normalizado. E o bandido é você que vai falar que o governo Lula gasta muito em viagens. Hugo já disse que se quando for aprovado mesmo essa regulamentação, deve ser esses dias próximos, ele pretende até sair do Brasil, vai restringir e sair. Vão perder canais do YouTube como esse que você está vendo e muitos outros. Porque eles não vão deixar passar nada, não é só os bolsonaristas, não são só os do Bolsonaro, da direita, são todos. Você vai falar do XP, como aconteceu com Daniel Penin nesses últimos dias, você será censurado. Você vai falar alguma coisa do futebol que esteja em desacordo com eles aí, Gilmar Mendes, que lida com isso, com a CBF, algum outro assunto, um médico falando sobre algum remédio, alguma coisa. Não, isso é discurso de ódio, contra as farmacêuticas. Tira do ar. Vai ser mais ou menos isso. Então tudo vai ser proibido, entendeu? Que eles acharem, derrubam. Isso é censura. Isso não vai acontecer, ou seja, já está acontecendo com todo mundo, né? Tem pessoas que não tem nada a ver, comediantes aí, que já foram punidos, multas milionárias. Não são somente os bolsonaristas. Então é isso que nós estamos vivendo no país, uma censura que a gente vem alertando e aconteceu. O Nunes Marques, como eu disse no início do vídeo, ele deixou a dica: olha, vão querer mesmo regular? As portas fechadas numa reunião. Então aguardem as consequências, porque os Estados Unidos está monitorando nossos passos aqui, não somente do STF, mas de todos. Essas viagens de Janja com aviões enormes, ela sozinha dentro de aviões, disseram até que são malas de dinheiro, e eu acredito, né? O Brasil está sendo saqueado, a Itaipu, Correios, INSS. INSS tem outros escândalos, né, que a gente viu esses dias, ontem, que até de pescadores, numa cidade que tem 150 barcos, estavam cadastrados 300 mil pescadores com 150 barcos. A notícia saiu assim, eu não trouxe ela aqui, mas foi isso, até menos barcos. E 300 mil pescadores recebendo lá um esquema lá e eles descontando uma opção de coisa. O cálculo avaliado em 60 bilhões de reais de prejuízo no INSS.
Então eles estão roubando o país à torto e à direita. E agora querem calar a sua voz, censurar como acontece na China. Eles continuam roubando e ninguém vai saber. É mais ou menos isso. A gente teve uma decisão, tese fixada, uma tese muito ruim. O que está ali dito é que legalizou-se a censura no país. Sempre houve censura, mas ela era tratada com algum tipo de legalidade, pelo menos pelos críticos. Agora a gente vai ter que dizer que isso é a regra. E não só a censura, mas os arbítrios até hoje cometidos, inclusive, por exemplo, pelas decisões do ministro Moraes contra as plataformas de mandar recado, e-mail pedindo para derrubar este ou aquele conteúdo, como na época da Vaza Toga. Agora tudo isso é legal, tudo isso é normal, é dessa forma que o procedimento correto e aceitável deve ser feito. O que mais deve preocupar todos nós é o que eles chamam de dever de cuidado. Dever de cuidado significa que plataformas devem derrubar os conteúdos proativamente, sem qualquer ordem judicial e, pior, nessa tese não está claro qual vai ser o órgão fiscalizador das plataformas. Quem vai ser? Não tem mais ordem judicial, não será o judiciário, será quem? Ou os ministros passaram o dia discutindo a portas fechadas, o que também não é assim que se faz uma regulação, e esqueceram do órgão, ou eles querem que a gente esqueça do órgão e quando vier a publicação dos acórdãos relativos a esse caso, virá uma surpresa, sem dúvida alguma, muito ruim. E eu acho, inclusive, que é possível, o órgão não havendo, que se discuta a constitucionalidade da tese. Se eu tenho que cumprir normas, eu não sei como, eu não sei quem vai fiscalizar, eu não sei de onde vai, para onde vem, bom, eu não tenho o que fazer. Eu tenho um estado completamente inconstitucional de coisas que precisa, então, ser resolvido pelo próprio STF. O STF não pode entregar uma carta ou um cheque em branco a nós todos e se nós não preenchemos corretamente ele nos pune. Isso é outra ilegalidade para além das tantas que já foram cometidas pela corte. Mas também creio que o próprio parlamento possa puxar para si algumas dessas questões, inclusive do órgão. Esse órgão, no mínimo, deveria ser fiscalizado pelo Congresso. O judiciário já fez um trabalho que não era o dele, que é regular para além de dizer se é constitucional ou não. Isso já é ruim o suficiente para que eles também tenham sob sua tutela o órgão fiscalizador. E, portanto, me parece uma tarefa interessante ou possível do Congresso chamar para si essa demanda. Um grande abraço, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal, que é de graça.